Olá, muito bom dia para você. Depois dos tumultos e muitas reclamações da população, a Prefeitura abriu um novo ponto de vacinação para a aplicação das segundas doses contra a Covid-19. E você vai ver também. Trilha Solidária arrecada alimentos para famílias carentes. Escolas estaduais em Patos de Minas abrem vagas para a educação de jovens e adultos. Os detalhes das rodadas do futebol nas séries A e B para Cruzeiro, Atlético e América. Com a expectativa de redução na safra deste ano, como está a produção de sorgo na região? Estas e muitas outras informações a partir de agora no 30 Minutos. A gente começa o 30 Minutos de hoje mostrando a trilha solidária realizada neste domingo que arrecadou alimentos para quase 400 famílias em Patos de Minas. O percurso de 20 quilômetros foi percorrido por inúmeros ciclistas patenses, que se reuniram em prol do esporte e por uma causa ainda maior: a arrecadação de alimentos que serão doados para famílias carentes. Quando a Lucélia nos procurou, a gente nem pensou duas vezes em poder ajudar e graças a Deus veio muitos ciclistas, nós estamos muito felizes, arrecadamos muito alimento, vamos ajudar muitas famílias, assim, a felicidade é grande de poder ajudar e poder contar com as pessoas do esporte, né? Quem pedala, né, gosta muito de ajudar. Então tem muita turma aqui, né, as lojas que ajudou, os grupos de pedal, que nós juntou todo mundo e assim, foi muito bacana, veio muita gente, teve muita gente que não pôde vir e também doou os alimentos, sabe? Então assim, foi top. A trilha beneficente teve início no Cartódromo de Patos de Minas. Para participar, cada ciclista doou 2 quilos de alimentos não perecíveis. Está superando todas as nossas expectativas, os ciclistas se empenharam ao máximo, o Eltim fez o trajeto que é Valoriza, Represinha, Itaboca, então assim é um trajeto legal que vai dar, foram 2 caminhonetes dando assistência, foi o quadriciclo também dando assistência para o ciclista, porque foi criança, foi família, e assim a gente quer agradecer todo mundo que doou alimento, todos os ciclistas que se empenharam, todos os grupos em geral que se formaram para estar acontecendo. Fruto de uma parceria entre o projeto Dormir Sem Fome e diversos ciclistas patenses, a arrecadação de alimentos superou a expectativa dos organizadores, que poderão agraciar diversas famílias necessitadas. E a partir de agora, a ideia é organizar ainda mais eventos beneficentes. Nós temos 378 famílias já. Nós tinha saído algumas famílias, mas já entrou mais famílias. Nós estamos com 378 famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade. Nossas famílias são visitadas, são todas cadastradas no projeto. Assim, a gente dá assistência. Nós estamos com o tratamento da garotinha de 2 anos, da Maria Cecília, que a renda aqui que nós vamos estar vendendo hoje, o bar, é para pagar o tratamento dela, que é um tratamento já de urgência. Agravou o quadro dela, que é um quadro neurológico. Então quero agradecer todos que participaram, todos que estão participando, todos que estão abraçando o projeto Dormir Sem Fome. Isso aí tudo é com a colaboração de todos nós patenses. Eu, como fui do evento 32 anos, né? Agora eu estou por conta só de ajudar a Lucélia, o nosso projeto, e com isso, cada dia ele vai crescer mais. E o próximo nosso aqui, nós temos que aproveitar mais esse espaço aqui, vai ser o kart. Agora o próximo vai ser esse. Mas nós estamos pensando nas caminhadas, o pedal é nossos parceiros. 100%, pessoal, é muito importante a gente estar ajudando o próximo. Hoje é um dia especial, graças a Deus a gente conseguiu muitas pessoas aqui. Agradeço a todos que colaboraram, a todos que ajudaram, a todos que compareceram e bora pedalar, gente! Bela iniciativa, né? Que outras possam continuar ocorrendo para ajudar mais pessoas que estão em situação de dificuldades em meio a essa pandemia, né? Na sequência aqui no 30 Minutos, escolas estaduais em Patos de Minas abrem vagas para a educação de jovens e adultos. Depois dos tumultos, a Prefeitura abre novo ponto de vacinação para segundas doses contra a Covid-19.
Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos no tempo certo e que pretendem voltar a estudar podem se inscrever até 3 de agosto na rede estadual de ensino. Em Patos de Minas, há vagas para a educação de jovens e adultos nas escolas Marcolino de Barros, Professor Antônio Dias Maciel, Zama Maciel e na Escola Sebastião Silvério de Faria, que fica no presídio. Os interessados devem entrar em contato com as unidades de ensino. Na EJA, o estudante conclui o ensino fundamental em 2 anos e o ensino médio em 1 ano e meio. Para participar da modalidade de ensino, é necessário ter completado 15 anos para ingressar no ensino fundamental e 18 anos para ingressar no ensino médio, até a data de início do semestre letivo. Pois é, as aulas na EJA terão início no dia 3 de agosto e serão ministradas inicialmente de forma remota, por meio do regime de estudo não presencial. As imunizações contra a Covid-19 em Patos de Minas nesta semana terão um segundo local para as aplicações, após nós mostrarmos aqui a indignação acompanhada de reclamações relacionadas àquela imensa confusão que foi gerada durante os atendimentos na semana passada, que ocorria em um só ponto. Nesta segunda-feira, recebem a primeira dose as pessoas com 37 anos completos, no prédio do antigo Projeto Saci. Também podem comparecer pessoas com 38 anos ou mais ainda não vacinadas, além dos faltosos e grupos prioritários. Na terça-feira, será a vez dos trabalhadores da saúde, também no prédio do antigo Projeto Saci. E tem novidade. Depois de muitos atropelos, como os que mostramos aqui na semana passada, que provocaram muitas reclamações e tumultos, a Prefeitura informou que passará a atender em um segundo local os calendários mais recorrentes de pessoas que estão completando os 3 meses de AstraZeneca. A vacinação para este público será no ginásio poliesportivo do Nipan, com entrada pela rua de Aicuí. Nesta terça-feira, serão aplicadas a segunda dose para pessoas com comorbidades vacinadas entre 12 e 13 de maio. Na quarta-feira, no mesmo local, as segundas doses serão destinadas aos trabalhadores de saúde que foram vacinados em 12 de maio. Também na quarta, de acordo com o calendário, deverão ser imunizados com a segunda aplicação pessoas com comorbidades que se vacinaram no dia 14 de maio. Ou seja, a partir de amanhã, dia 27, as aplicações de segundas doses, contra a Covid-19 serão realizadas aí no ginásio 2 do Unipan, com entrada ali pela rua de Aicuí, para que a população que vai tomar a segunda dose, então, fique bem atenta a isso daí. Além do frio, o inverno é marcado também pela baixa umidade do ar, como tem sido nas últimas semanas na região. A gente vai mostrar quais são os riscos do tempo seco, além da normalidade para a nossa saúde. A umidade relativa do ar chegou a ficar em 12%. Enquanto que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Este período requer cuidados especiais. A baixa umidade do ar leva ao ressecamento das nossas vias aéreas, tanto as vias aéreas altas como baixas, e isso deixa a gente muito mais suscetível às doenças respiratórias. Tanto as doenças reacionais, que são as ites, a rinite, a sinusite, a faringite, quanto as doenças virais, o resfriado, a gripe e até mesmo doenças bacterianas, como as pneumonias, que aumentam as suas, os números de pacientes afligidos com essas doenças nesse período agora. O médico explica ainda que o uso de máscaras por causa da Covid-19 auxilia de alguma maneira na prevenção destas doenças. Tem até alguns países que o uso da máscara ele já era um hábito anterior. A gente vê que no Japão, no Oriente, já tinha esse hábito justamente para prevenir doenças respiratórias. E com certeza, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba pegando um resfriado, mas o uso da máscara ela acaba evitando de transmitir não só a Covid, mas também outras doenças respiratórias, outros quadros virais para outras pessoas. Assim como em anos anteriores, os registros de complicações relacionadas à baixa umidade do ar sofrem um aumento considerável na busca por atendimentos na UPA em Patos de Minas. Ainda mais porque nós estamos vivendo um período de inverno durante uma pandemia de Covid. Então quem tem já uma rinite crônica, uma sinusite, nesse período piora, ou pessoas também que não têm, nesse período desencadeiam alguns sintomas, a gente sempre fica com medo. Será que não pode ser uma rinite, uma sinusite ou uma Covid? Então a pessoa fica preocupada em relação a isso e está corretíssima de ficar preocupada, e com isso tem que buscar atendimento para a gente fazer
o exame específico para avaliar, porque só pela avaliação clínica não tem como a gente descartar um quadro e diferenciar um quadro respiratório simples, um resfriado comum, de uma Covid, por exemplo. O doutor Elcio Moreira alerta sobre os cuidados e as dicas para amenizar os riscos do tempo frio e seco. Os cuidados agora, nesse período, são a gente tentar melhorar a imunidade do ar, que seja aí deixando uma toalha molhada ao lado da cama, uma bacia d'água embaixo da cama, ou até mesmo usando o aparelho de umidificador de ar, né, que é muito importante, sobretudo nesse período, e manter o nosso organismo hidratado. A gente sabe que a água não é só no ambiente, né, a gente precisa colocar a água para dentro do nosso organismo. Nosso corpo, 70% dele é água, então a gente precisa sim se manter hidratado. E com isso, evitar várias doenças, dentre elas as respiratórias. Boas dicas, né? Daqui a pouco aqui no 30 Minutos tem a previsão do tempo para este início de semana em Patos de Minas e região. Vamos falar do futebol. Na zona da degola, o Cruzeiro continua sem vencer pela Série B do Brasileiro. O América empatou fora de casa e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão. E em dia de Hulk, o Atlético goleia o Bahia por 3-0 e mantém a vice-liderança. Agora a gente fala de futebol aqui no 30 Minutos. O Cruzeiro segue sem vencer há pelo menos 8 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, a Raposa empatou em 0-0 com o Vila Nova em mais uma partida ruim da equipe comandada por Mozart. O duelo entre Vila Nova e Cruzeiro encerrou com o placar em branco no jogo de sábado, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. A equipe goiana ainda criou algumas oportunidades de finalizações na primeira etapa, e a Raposa até acertou a trave com Rômulo. Criou novas oportunidades, mas também nenhuma das duas balançou a rede. Infelizmente, nós não conseguimos ser efetivos na hora de finalizar, mas as chances foram criadas, né? Então, é difícil vir aqui e mais uma vez falar que os jogadores se entregaram, e vocês viram que eles se entregaram, assim, não tem um A para falar deles. Os caras, correram pra caramba, criaram situações, defenderam, competiram. Deixa frustrado por tudo aquilo que a gente planejou, né? Principalmente nós conseguimos executar até ali no último passe de definição. Mais uma vez pecamos, né? E vem nos incomodando bastante. Realmente vem tirando nosso sono. Mas a gente tem a possibilidade aí já, que agora já estamos um estágio na frente, né? A defesa continua sólida. Meio campo hoje já conseguiu, né, ser mais encorpado. Mas falta a definição do jogo, que é o gol, né? Vamos ter agora uma semana de trabalho, uma semana para tentar ajustar bem isso, porque não é possível, né? A gente acredita muito que as coisas têm que começar a deslanchar. Estamos trabalhando muito forte para isso, estamos muito próximos que isso venha acontecer a nosso favor. O resultado manteve o jejum das duas equipes. O Vila está a 4 rodadas sem vitória e a Raposa a 8. Uma situação que incomoda o elenco, mas que, segundo o treinador, estão tentando reverter. E eles estão tentando, Você cria 5 chances e infelizmente nós não fizemos. É um momento que nós temos que tirar forças de algum lugar para atravessá-lo. E como é só trabalhando, falando pouco e trabalhando bastante. A agenda das duas equipes fica assim. O Vila volta a campo no próximo sábado, fora de casa, quando enfrenta o Guarani. Já o Cruzeiro joga na próxima sexta, em Belo Horizonte, contra o Londrina. Pois é, com apenas 12 pontos conquistados em 14 rodadas, o Cruzeiro é o penúltimo colocado na zona de rebaixamento. O time está na 19ª posição, à frente apenas do Confiança, que tem 10 pontos. Pela Série A do Brasileiro, o Atlético fez 3-0 sobre o Bahia no Mineirão. Coube ao aniversariante do dia, o Hulk, presentear a torcida com pelo menos 2 gols. O Atlético Mineiro venceu o Bahia por 3-0 no jogo desse domingo no Mineirão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Gols marcados por Hulk e Natan. O primeiro tempo foi mais truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gols. Já no segundo tempo, cenário melhor para o Galo, com Hulk abrindo o placar com passe de Sacha, que entrou como substituto de Borreiro. Com o gol marcado, o Bahia até se soltou um pouco mais, mas o Galo também se recuperou
e teve pênalti marcado em cima do camisa 7. A cobrança de pênalti ficou por conta do próprio atacante Hulk, que marcou bonito para o Atlético. E quando a vitória já estava quase que decretada, nos acréscimos do segundo tempo, Natan marcou o terceiro gol do Atlético, encerrando a partida em 3-0. Dia marcante para o camisa 7 também pelo seu aniversário. Parabéns em dose dupla, né? Então, feliz por estar completando mais um ano de vida, cheio de saúde, cheio de muita paz, cheio de realizações. Uma delas, hoje, poder comemorar com essa vitória. Acho que foi o presente que eu pedi aos meus companheiros. E graças a Deus conseguimos. Não foi fácil, né? Jogar 11 horas da manhã, estava muito quente pra gente ali dentro. Mas o presente é meu e quero dividir junto com a nossa torcida maravilhosa que estava nos acompanhando aí, torcendo por nós. O Atlético Mineiro vem de uma fase positiva. Vai bem na Libertadores, vem de uma classificação histórica, se encontra muito bem no Brasileiro e tem nova decisão na Copa do Brasil. O que para o treinador é sinônimo de humildade e trabalho em equipe. O segredo hoje é você ser humilde, né? Você ser concentrado e ter humildade em fazer as coisas. Humildade para correr atrás, quando tiver que correr atrás, humildade para defender a hora que tiver que defender, a grandeza na hora de atacar. Quanto mais jogadores você chegar à frente, maior é a tua chance de fazer gol, né? A aceitação que a gente tem que ter no dia a dia, né? Muitos jogadores que não jogam no Galo poderiam jogar em outra equipe ou ficar de mau humor porque não jogam, mas a gente tem criado um grupo forte nesse sentido, né? Essa aí que é a expectativa nossa de poder ganhar em virtude da turma ter se fechado e entendido tanto assim. O reencontro Atlético e Bahia acontece na quarta-feira, dia 28, às 9h30 da noite, no Mineirão, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas como você viu aí, na próxima quarta-feira, né, as duas equipes vão voltar a se enfrentar, ou seja, embate bom aí, agora dessa vez pela Copa do Brasil no Mineirão, né? O América jogou fora de casa e empatou com o Grêmio em 1-1. Os 2 gols do confronto foram marcados ainda no primeiro tempo. O Coelho saiu atrás no placar, com Guilherme Guedes fazendo 1-0 para o Grêmio logo no início, aos 6 minutos de partida. O empate do América veio no finalzinho da primeira etapa. Aos 30 minutos, o atacante Felipe Azevedo empatou para o time mineiro. O resultado foi ruim para as duas equipes, que permanecem na zona de rebaixamento. O tempo seco e frio deve se manter durante a semana. Vamos conferir os detalhes então na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A tendência é de céu claro com poucas nuvens na região. A umidade relativa do ar continua baixa e oscila entre 30% e 85%. Em Patos de Minas, a temperatura máxima não passa dos 26 graus nesta segunda-feira. Para a terça-feira, a mínima prevista na capital do milho é de 13 graus. Em Coromandel, a máxima deve ficar em 28 graus. Em Varjão de Minas, as temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Em Vazante, mínima de 15 e máxima de 29 graus. E em Carmo do Paranaíba, a previsão é de variação nas temperaturas de 13 a 25 graus para a terça-feira. A gente faz um rápido intervalo e já a gente volta para falar da expectativa de redução na safra de sorgo para este ano. Considerado o quinto cereal mais produzido no mundo, o sorgo nesta safra terá redução de 1,4% em sua produção. O sorgo é um cereal rico em ferro, zinco, proteínas, fibras e vitamina E. Também contém compostos fenólicos com alta capacidade antioxidante. Quando a gente fala de sorgo, a gente fala de um grão, né, de um cereal. Ele é muito consumido no Brasil, é destinado mais para alimentação animal, né? E em outros países, na África, ele é mais utilizado na questão da alimentação humana. De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, para a safra 2020-21, a estimativa de produção de sorgo é de 2.046.000 toneladas, redução
de 1,4% em comparação à última safra. Por exemplo, em Goiás, que é o maior produtor de sorgo, o cenário foi que o pessoal atrasou a colheita da soja, então migrou para o milho. Minas, esse ano a área plantada foi menor porque o pessoal viu um futuro melhor no milho. Só que o cenário que a gente encontra hoje foi desfavorável para o milho. Seria um ano muito ideal para se cultivar o sorgo, né? Apesar da queda devido à estiagem prolongada, ainda assim, o sorgo é considerado uma boa alternativa devido à sua maior rusticidade, quando não foram verificadas perdas tão severas como ocorreu com o milho na segunda safra na maior parte das áreas cultivadas. Ressalta-se a rentabilidade do sorgo, que é dependente da oferta de milho, normalmente equivalente a 80%. O sorgo é uma ótima opção para substituir o milho, né, nessa falta, devido às suas propriedades, por possuir até mais proteínas do que o milho, né, e pela questão da sua tolerância à seca para a segunda safra. Quando o assunto é projeções futuras, estas não são as mais otimistas. Se tratando de clima, assim, a projeção para daqui a 3 anos é muito complicado, porque até uma previsão climática para outubro, final do ano, o índice pluviométrico para a região, né, para o Brasil em geral, vai ser um pouco menor do que o esperado. Então, eu acredito que com o pé nesses dados, a gente pode ficar um pouco mais cauteloso na questão da segunda safra. Com essa a gente encerra o nosso 30 Minutos de hoje. Volta amanhã às 11h30 da manhã. Gui Boaventura chega para te fazer companhia nessa tarde de segunda, começando mais uma semana. Boa tarde, Gui. Olá, Daí. Boa tarde para você. O Gui, você tem acompanhado os Jogos Olímpicos aí, não? Tem sim, tenho acompanhado. Sabe o que me deixa apreensivo e entendo o que acontece? A cada edição dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, a gente vê como a gente investe mal nos nossos esportes. E aí, quando tem aquele quadro de medalhas, percebemos lá que nós estamos muito na rabeira de tudo, né? Mas ainda temos o fator talento, que acaba ganhando medalhas, como é o caso da fadinha, que faturou medalha no esporte novo, né? Olímpico novo, considerado olímpico novo, que é o skate, que é uma coisa que nos deixa muito felizes, mas entendendo que falta muito apoio aos esportes, principalmente os especializados, para que a gente possa alcançar aí uma melhora nesse quadro de medalha. A situação, Olimpíada a cada Olimpíada, é muito ruim para a gente nas classificações. Em relação ao skate, o Brasil marca sua presença na história, né? Sim. 2 medalhas importantes, 2 medalhas de prata no esporte que está estreando Aí é o que mostra que sobressai o talento brasileiro, né? Do atleta brasileiro em qualquer setor. Porque enquanto o mundo não voltou os olhos para o skate, porque o tempo não deu para fazer esse tipo de investimento ainda, para um esporte que se tornou há pouco tempo um esporte olímpico, né, o Brasil se sobressai com razoável facilidade. Agora, os outros países vão investir nisso, porque agora vale medalha, agora vale destaque, agora vale o marketing que um atleta faz para um país numa Olimpíada dessa. E o Brasil continua investindo mal em atletismo, em esporte, né? Atletismo em esporte em geral, investe mal em cultura. Para isso, na nossa cultura, né? Fazendo aí até um jogo de palavras, na cultura, o Brasil não tem essa cultura, né? Não tem essa cultura de investir em esporte, em cultura e nessas coisas assim. Então, e muito menos o Brasil sugou tanto do futebol que hoje o futebol saiu entre os dedos do brasileiro, né? Não tem mais. Pensou que acabava a fonte e acabou porque não tem investimento, né? Enquanto nós tínhamos os campinhos de várzea, nos bairros das grandes cidades tinham aqueles campeonatos amadores e que havia um investimento e tempo para fazer esse tipo de coisa, porque hoje não tem nem mais tempo para fazer esse tipo de coisa. Nós tínhamos grandes jogadores de futebol, hoje não tem mais, porque não tem mais isso, a gente tem que importar, trazer da Argentina, do Uruguai, do Paraguai,
Equador, Chile, Bolívia, trazer jogadores para fazer o espetáculo, o grande espetáculo do brasileiro aqui no Brasil. Quantos talentos, né, você aí na sua infância e adolescência viu jogando no meio da garotada e que não conseguiram seguir numa carreira de futebol, por exemplo, porque não teve esse incentivo, que ainda não tem, os clubes também não se preocupam muito com isso, raríssimos clubes no Brasil têm essa preocupação de formar a base como um todo, e o esporte em si acaba não tendo esse apoio. Aliás, os atletas, os que mais se destacam, eles acabam sendo aí captados pelos grandes conglomerados, levados para fora do país, né? Não só o futebol, que aí são outras equipes, mas os skatistas, por exemplo, os surfistas e outros, que são levados inclusive para outros países para defender marcas e aí acabar ganhando medalhas, o que poderia ser feito aqui na base, né? Com a molecada. Sim, claro. Nós tínhamos aqui, vamos falar daqui de Patos, aqui, quando eu estava aqui em Patos, a gente tinha as Olimpíadas, que eram um grande feito da cidade, todos os clubes tinham o seu time de futebol de salão, de handebol, de basquete, né? Então, hoje não tem mais isso, hoje acabou, hoje não tem nem mais um campeonato entre os colégios. Hoje não tem mais um grande feito que nós tínhamos aqui em Patos, que era na região, né, que era o campeonato amador de futebol. Nós já tivemos campeonatos aqui que tinham times fantásticos, né? Nós tínhamos o Lagamar com um time bacana, Vazante com outro time muito bom, patrocinado lá pela mineradora. Nós tínhamos o Andorinha em Presidente Olegário, Paranaíba em Carmo do Paranaíba. Aqui em Patos nós tínhamos uns 4 ou 5 times que disputavam o campeonato amador. Santa Cruz de Lagoa Formosa, tinha o Spartacus lá de São Gotardo, e aí por diante, né? Hoje nós não temos mais isso, né? Não temos mais. Tinha uma dupla de jogadores, jogava muito lá no time lá de Guimarães, no Guimarães, e disputavam. Quando eles estavam jogando era Benítez e Nogueira. Era um inferno. Né? E a gente tinha grandes jogadores de futebol aqui, via grandes jogadores da URT, do Mamoré, amadores, né? Do Vila, do Paranaíba e assim por diante. Acabaram não conseguindo, esses e outros talentos não foram porque justamente não teve os campos hoje apoio. Estão virando supermercado, né? Como é o caso lá do Olaria, que foi um grande time aqui, tradicional aqui. Então, agora estão vendendo também o estádio Zama Maciel, e assim por diante, vai sendo ocupado assim, vamos tocando. Espaços, né? Gui, a gente se encontra logo mais na análise da notícia do News. Oba, estaremos lá. Bom programa. Um abraço para você, até mais.